Fala galera do FTU Brasil, nós estamos aqui para mais um episódio Pode Isso FTU. E a pergunta, né, Débora? Pode isso? Cadê o Pastor Valber e Tia Paty? Cadê o Pastor Valber e Tia Paty? Tá um pouco diferente hoje aqui. O que aconteceu? Nada. Só as correrias, estamos aí na preparação do Família ao Pé da Cruz e por esse motivo o pastor não pôde estar aqui hoje, mas nós vamos seguir com vocês aqui para um dia muito especial. Hoje nós estamos aqui com convidados especiais também, aqui a Rebeca Ferraz, CT, lá de Guarulhos, tudo bem, CT? Sim, senhor, tudo certo. E também a adolescente Maria Luísa, né? Sim. Lá de Aê Carvalho. Dá um alô pra galera do Aê Carvalho aí, ó. Oi, gente da Aê Carvalho. Oi, aí galera da Aê Carvalho, Zona Leste, Guarulhos está aqui conosco. E hoje o tema do Pode Isso é um tema muito importante. Já já nós vamos revelar para você, mas antes eu queria que você aproveitasse, já pegasse esse link, enviasse para os seus amigos, para os seus colegas, joga lá no grupo da igreja, coloca aí nos seus status, nos stories da sua rede social, para que todo mundo venha estar conectados conosco hoje, porque o assunto é um assunto sobre adolescente, né, Débora? Isso, e muito comum nos dias atuais, um assunto mais comum do que as pessoas imaginam hoje. Muito bem, sem delongas então, vamos entender o que nós vamos falar aqui hoje no Pode Isso, FTU. O que você prefere, com filtro ou sem filtro? Muitos adolescentes hoje em dia, você tira uma foto lá, quer postar nas redes sociais para pegar curtida, para pegar visualização, mas você se preocupa com os mínimos detalhes. Aí você vai lá, coloca um filtro que te coloca um emoji, te deixa engraçado, um filtro que tá todo mundo usando aí, que tá bombando nas redes sociais, mas às vezes você usa esse filtro para esconder a sua cara, para esconder uma parte que você não gosta de si mesmo. E hoje em dia na internet, para muitos adolescentes, os filtros têm sido um escudo. A gente se esconde atrás dos filtros porque a gente não aguenta o peso da comparação. Você se acha feio, você não gosta de si mesmo, você não acredita em si mesmo e às vezes você prefere usar um filtro, uma figurinha, um avatar, um personagem, um anime em que você diz que representa a si mesmo. Como holofote, a gente usa para aparecer e criar uma versão de nós mesmos que seja atraente para as outras pessoas. Mas por que tudo isso? Porque sua aparência te incomoda? Porque a opinião dos outros se importa? Ou é porque quem não é visto não é lembrado? É isso que nós vamos aprender no episódio de hoje. Acompanhe com a gente. Galera, com filtro ou sem filtro? A pergunta que a gente quer fazer hoje, nós vamos debater aqui no Pode Isso, FTU, é sobre esse assunto. A gente sabe que hoje é muito comum, né, Débora, os adolescentes usar o filtro, como o Rafael bem falou, como um escudo, né? Isso. Assim, hoje em dia, isso traz uma consequência muito forte, porque muitos deles usam esse filtro como uma forma de proteção. Ele não consegue encarar quem ele é de verdade, então eles usam várias coisas para se proteger, porque eles têm medo dessa realidade. Muitas das vezes não gosta de ser aceito, tem medo de ser julgado, você fica muito preocupado com o que vão dizer, o que vão pensar sobre você, e isso acaba afetando muito. E a gente vê muitos adolescentes, hoje em dia é até comum, né? A gente vai olhar no grupo, adicionar um contato aqui de adolescente, você tem que tentar procurar saber quem é, porque ele não bota a foto dele, né? Ele coloca ali uma figurinha, um desenho, anime, animal. É o Naruto, é o Yuri Alberto, é o Neymar. A foto de um cantor que ele gosta, de uma série, porque ele não quer, de fato, mostrar quem ele é ali, mesmo que seja uma foto. Exato, o problema não é quem você gosta, o problema é você não gostar de você. Essa é a razão principal. Você, em vez de poder colocar a sua imagem, você gostar de si mesmo, você usa isso como uma forma
de se proteger. Mas eu queria que vocês comentassem. Nós temos uma enquete hoje, coloquem na tela pra gente. Você se acha bonito ou bonita nas redes sociais ou na vida real? Queremos que você comente aí. É uma coisa na vida virtual e outros na vida real, É. né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, quando a gente conversa lá pelo WhatsApp, aí a gente vai, conhece a pessoa, pessoalmente a gente fica com uma dúvida ali, se é ela de verdade ou se é uma outra pessoa, porque é tanto filtro, Exato. é tanto glamour ali, ela põe muitas cores ali que quando a gente vê ela na vida real, a gente fica com essa Mas dúvida. talvez ele fale assim, mas pastor, o filtro ajuda a foto ficar melhor, a gente fica mais bonito, mas aí você afina o nariz, você bota isso, bota aquilo, daqui a pouco você não é quem você é. E às vezes a gente vai ver, tem gente que é uma coisa na rede social e outra coisa na vida real. Você até não acredita, não é possível que é a mesma pessoa. Não é algo assim mais natural. Por exemplo, lá na foto de perfil eu tô de cabelo longo. Aí eu cortei hoje meu cabelo, chego aqui com o cabelo curto. Não é essa mudança, mas tem gente que vai para a parte do exagero. Então ela é exagerada lá nos filtros, ela põe algo muito longe de onde ela é, porque ela quer mascarar algo que está dentro dela que é muito assustador para ela. Ela não consegue encarar isso. Exato. Outros já fazem uso do questão do filtro para chamar a atenção. Você gosta de holofote, você gosta de curtida, você gosta de receber elogios, você gosta de sempre estar em evidência. Então, de toda forma, você busca para chamar atenção. Se aquele filtro é tendência, é modinha, então você quer fazer. Se você aplicar aquilo, vai fazer com que você se destaque mais, sempre você está em busca disso. E isso só revela um vazio interior. Então, comente aí. Você se acha mais bonito ou bonita nas redes sociais ou na vida real? Nós queremos a sua opinião dessa nossa enquete. E falando sobre isso, Rebeca, você usava filtro como escudo para se defender ou como um holofote? Eu usava mais como um holofote. Mas também para me esconder, porque eu não queria que vissem quem eu realmente era, até porque eu achava que quem eu realmente era não ia agradar. Então eu achava que eu era muito diferente das outras meninas, as populares da escola na época. Então o filtro era o que eu usava para parecer com elas, mas não era eu. Às vezes hoje em dia eles colocam as fotos diferentes. Eu lembro que às vezes eu colocava metade do rosto só na foto. Então o pessoal ficava, mas é você, não é você? E até na metade do rosto tinha filtro. A boca não era minha, a bochecha não era minha, o queixo não era meu. Quando eu olhava, eu falava, meu Deus, é um perfil Parecia fake. um ego, né, irmão? Tinha Montado de tudo quanto é jeito. Mas era mais para chamar atenção. Então, o que eu sabia que iam gostar era o que eu ia colocar na minha rede social. Porque aí eu ia estar entre a galera, eu ia ser a top das top. Sim. E esse chamar atenção, por quê? Faltava algo dentro de você, na sua vida, que você não recebia devida atenção? Ou talvez você tinha atenção, mas de certas pessoas que você queria atenção? Eu tinha atenção, graças a Deus. Em casa, eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Mas, quando eu chegava na escola, eu tinha um desejo de ser a querida por todo mundo. Então, quando eu via que quem eu era não se encaixava no que eles queriam, então eu comecei a criar um personagem para ser quem as pessoas queriam. E isso era em tudo quanto é lugar. E se na escola eu precisava ser de um jeito, então eu era do jeito que o pessoal da escola gostava. Se na igreja, que na época era o TF, hoje em dia é o FTU, o pessoal do TF, eles queriam que eu fosse de um jeito, eu tinha que ser espiritual, então eu sabia tudo, eu sabia responder as perguntas que a conselheria fazer, eu sabia tudo. Agora, na escola, o que dava certo era a galera do fundão, então eu ia ser da galera do fundão. Então, quando conflitava os dois mundos, eu vou para um lugar, vai ser uma festa de aniversário. Eu odiava que chamasse os dois no mesmo dia, porque cada um conhecia uma Rebeca diferente. Então, se eles conversassem, não, mas a Rebeca é assim. Não, a Rebeca que eu conheço não é assim. Então, não junta ninguém, que aí cada um conhece um e fica cada um com a minha versão que eu quero apresentar. Na verdade, o filtro para você se tornou uma máscara, então. Foi. E quantos adolescentes não têm vivido assim? Você, para ser aceito, para chamar atenção, para você se dar bem no ciclo, no meio que você vive, você tenta se adaptar a tudo e a todos. E você acaba se tornando como a Rebeca. Ela era uma coisa na escola, uma coisa em casa, uma coisa na igreja. E isso é o que a gente vê muitos adolescentes cometer esse erro. Geralmente nas escolas tem lá os grupinhos, né? Então você queria fazer parte ali, se encaixar em um dos grupos.
não era? Todos. Em todos. Cada Mas um eu era fica uma difícil coisa. a gente manusear, porque cada grupo você tinha que É. pôr uma máscara, né? Sim, senhora. Se tava com as populares, tinha que falar, vestir, se comportar Igual elas. como elas, né? Se era outro grupinho, já tinha que ser diferente. Isso fica até assim difícil trocar de máscara. Aí vai chegar uma hora que isso vai dar ruim, né? Porque você vai estar em um grupo, aí eu tenho que pôr essa máscara. Aí você vai estar em outro, era essa máscara, aí você já tá com outra. Então você acaba Se depondo contra você mesmo aí. Exato, você acaba deixando de ser quem você é. E o que Deus quer de você, adolescente, é que você seja autêntico. Aí entra a importância do que nós sempre falamos no FTU, de você nascer de Deus, de você ter um encontro com Deus. Porque quem nasceu de Deus tem personalidade. Então ele é quem é aonde for, na presença ou na ausência de qualquer pessoa. Mas quando você não tem essa personalidade, que vem do Espírito Santo, do novo nascimento, então você tenta se adaptar. Porque a verdade é que ninguém quer ser julgado, criticado, discriminado, perseguido. Só que Jesus falou o contrário. Jesus ensinou que a gente tinha que dar graças a Deus, se sentir, ou dizer, melhor dizendo, bem-aventurados quando por causa dele nós fôssemos perseguidos, injuriados. E hoje a gente vive numa era, principalmente as redes sociais, a internet gera isso, ondas de cancelamento, que a pessoa, então, para ela não ser julgada, cancelada, ela quer se adaptar a todo mundo. E aí entra o erro, porque aí você entra numa questão que você vai deixando de ser quem é você e vai fazendo concessões, tomando atitudes, né, Rebeca, que você coloca até a sua vida em risco. Eu chegava a um ponto que eu nem sabia mais quem eu era, o que eu gostava, porque, como eu falei, eu queria fazer parte de todos os grupos, então cada grupo gostava de uma coisa. Por exemplo, na época, um grupo gosta de funk, então quando eu tava com aquele grupo eu gostava de funk, mas eu não gostava de funk, mas naquele grupo eu gostava de funk. Mas o outro grupo detesta funk. Eu odeio funk. Eu odeio, eu também odeio. Quando chegava na igreja, não, mas essas músicas é do mundo. Credo, que horror. Música do mundo eu não ouço. Então eu tinha que, tudo era diferente. O meu celular tinha que ter as coisas para quando eu estava perto das pessoas da igreja e para quando eu estava na escola. E eu fui me perdendo a ponto de eu não saber mais o que eu queria, quem eu era, o que eu precisava fazer. Eu ficava em conflito, chegava a ponto de até na escola mesmo, eu estar no limite e chorar ali mesmo. O pessoal falou, mas ela tava rindo agora e do nada ela tá chorando. E eu não queria ninguém perto porque eu tava cansada. Cansada de ter que mostrar para todo mundo uma Rebeca que eu nem sabia mais quem eu queria vestir, igual foi falado, cada um era uma máscara, eu já não sabia que máscara que eu pegava, eu falava, meu Deus, eu nem sei mais quem eu sou, e aí chega aquele ponto que as mentiras são tantas que a gente nem lembra a mentira que a gente contou da última vez. O pessoal, mas você não falou isso? Eu falei, e nem lembrava Vai mais. ficar sem graça. Bastante. Talvez você está chegando a esse ponto, adolescente, em que você, muitas das vezes, está se cansando. Porque chega uma hora que cansa. Tentar ser todo mundo menos você. Tentar querer agradar todo mundo e, às vezes, desagradando a si mesmo, a Deus, seus pais, e fazendo com que você mesmo se auto-sabote. Então você tem que começar a pensar em você. Não se deixe levar pela pressão pelas pessoas. Ser autêntico, ser verdadeiro, isso o fará diferente. Muitos adolescentes até falam, né? Quando o pai às vezes começa a pegar no pé, eu quero ser diferente. Não, você não quer ser diferente. Você quer ser igual a todo mundo. Porque se você quisesse ser diferente, você queria ser de Deus. Porque isso vai fazer você ser diferente. Não precisar fazer o que todo mundo faz. Não precisar seguir modinha, tendência. Mas quando você quer ser igual a todo mundo, Sim. então ele sempre está mudando. E quando você nasce de Deus, o Espírito Santo, ele te molda ao caráter dele. Você não vai ser igual ao seu amigo, igual ao seu primo, igual a outra pessoa. Você vai ser quem o Espírito Santo quer que você seja. Quem a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos ser. Então, aquela coisa de se comparar, de ficar querendo ser igual a todo mundo, isso acaba, porque o próprio Deus, ele te mostra quem você é. Mesmo com erros, falhas e pecados, mas ele vai te ajudando a moldar, ele vai te limpando, ele vai te mostrando o quão valioso você é. Então,
Não há nada melhor do que você seguir e ser o padrão do que a palavra de Deus diz, que é a verdade, do que ficar querendo se comparar a outras pessoas. Exatamente. E você, Maria Luísa, conta um pouquinho pra gente. Você teve essa dificuldade já em relação a querer usar máscara, ser aceita, pressão pra isso? Conta um pouquinho pra gente. Não, eu não me sentia muito, né? Porque na escola, desde, né, do primeiro ano, eu sentia muito um bullying. Então eu me sentia muito insegura. Eu não, se alguém conversava comigo, eu ficava estressada. E muitas das vezes, tinha um amigo meu, né, que ele usava filtro, né? Ele colocava foto de outra pessoa. Eu falei assim, por que você colocou foto de outra pessoa? Ah, é que eu gosto desse, que eu gosto desse. E aí eu percebi que, né, ele não gostava de si mesmo, mas só que ele tinha tudo, tudo que tudo que ele queria, os pais dele dava. Então, eu não tenho muita assim segurança, tipo, eu coloco foto, eu nunca coloquei foto assim, de outra pessoa, né? E as pessoas me perguntavam assim: e você coloca filtro, tal, você não usa isso, você não usa aquilo? Eu não usava, nunca. Não precisava. Mas você falou um ponto importante, Maria Luísa, sobre o seu amigo, né? A questão dele ter tudo. E ao mesmo tempo aquilo era insuficiente. E às vezes você pensa assim, adolescente, que você não tem o que você quer. Que às vezes o adolescente quer ter tudo e acaba não tendo nada. Só que quando você tem uma experiência com Deus, eu sempre digo isso, uma coisa que Deus me ensinou, é que a vida com Deus eu não vou ter tudo que eu quero, mas eu vou ter tudo que eu preciso. E isso é o suficiente. E às vezes o adolescente não consegue se dar conta do que é mais precioso que ele tem. Como você falou, uma coisa que afetou bastante você foi a questão do bullying. Que é uma coisa que hoje, infelizmente, a garotada, por mais que a escola conscientiza, tem a gente que faz o projeto Stop Bullying, vamos nas escolas semanalmente conscientizar, só que é uma coisa pertinente, se repete constantemente dentro das escolas, a questão do bullying. Mas como você lidou com o bullying? Isso não fez você se sentir insegura, não vou conversar, vou me fechar? Ou você, como pôde vencer essa questão do bullying? Eu chegava em casa e contava pra minha mãe, porque as pessoas parece que não gostavam de mim. Então, desde pequenininha, né, eu era da igreja, eu ia na IBI, mas só que conforme eu crescendo, assim, pelo bullying, me chamava de magra, porque era muito magra. E eu me insegurava, porque é muito ruim, né, você sentir isso, se insegurava. Eu contava pra minha mãe, eu chorava. Falava assim, mãe, estão me chamando. Aí teve uma vez, né, que eu cheguei em casa, conversei com minha mãe. Minha mãe falava que eu era linda, que o meu cabelo era lindo, que eu deveria não ligar pelos outros que falam de mim. E nisso eu percebi isso. Se alguém falar pra você, você fala que você não tá nem aí, não liga. E é isso, né? Aí eu comecei a falar assim, vou falar mesmo. Se alguém falava mal de mim, eu falei assim, tô nem aí. E isso eu comecei, né, a ter firme com as pessoas, não ligar mais o que elas falavam. E nisso eu comecei, né, a entender que mesmo se alguém me chantageava, eu não ligava. Que eu era linda, que eu não ligava pra isso. Exatamente, ela falou tudo. É isso que você tem que entender, você que sofre bullying. Você vê que o primeiro ponto importante, ela falou com os pais, porque às vezes você está sofrendo algo e você não fala com ninguém. Você não abre para os seus pais, você não procura ter um diálogo. Tem os conselheiros do FTU, mas você evita qualquer atendimento, qualquer conversa. A gente sempre faz o raio-x, vai conversar, raio-x, tá bem? Tô bem. Você quer falar uma coisa? Não, não quero. Você se fecha. E a gente quer falar com você para te ajudar. Você vê o exemplo disso, tal que a Maria Luísa acabou de dizer. Ela, por falar com a mãe, se abrir, ela recebia o que ela não recebia na escola. Isso fazia dela forte. Então, se iam falar da aparência, para que eu vou ligar?
Não importa o que os outros pensam de mim, o que importa é o que eu penso ao meu respeito. E é essa força que você tem que ter dentro de você, para não se deixar levar por nada e por ninguém. Geralmente nas escolas a gente fala para eles que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Então, essa base familiar muito importante que ela teve em casa reforçou tudo aquilo que ela tinha, que era força, que era beleza, que ela era valiosa, é valiosa. Então, aquilo que lá fora ela recebia não tinha nenhum valor, porque ela sabia quem era ela. E os pais em casa sempre reforçavam isso. Olha, você pode, você é capaz. Então, as palavras que vinham de fora não tinha nenhum Exatamente. efeito. E se você não tem essa base, essa estrutura em casa, você tem o FTU, você tem a gente. A gente tá sempre com vocês, por quê? Porque você é alguém importante. No FTU, todo adolescente que chega, ele entende o valor que ele tem. E isso faz toda a diferença. E ainda que as pessoas não te dê, Deus pode te dar. Esse é o erro do jovem, do adolescente hoje, quer esperar isso de todo mundo. Mas tem coisa que só Deus é capaz de nos dar. Não é pai, não é mãe, não é amigos, não são as pessoas desse mundo, é Deus. E às vezes, na busca de você querer agradar todo mundo, você não busca aquele que pode completar e satisfazer você plenamente, que é Deus. Por isso que você está inseguro, está aí com depressão, com crise de ansiedade, você mesmo se auto-sabota. Quantas coisas você já desistiu por conta da opinião alheia dos outros? Porque te zoaram, porque riram de você fazendo aquilo. Ah, eu não vou mais no balé, ah, eu não vou mais na escolinha de futebol, não vou fazer mais aula de canto, ah, vou deixar o violão. Mas você vai desistir das coisas? Não. Pare de se preocupar com a opinião dos outros e se preocupe com o que Deus pensa e o que você acha a respeito do que você é e do que você faz. É isso que faz a diferença. Rebeca, continuando. Quais extremos você chegou aí, coisas você chegou a fazer por conta de ser aceito, fazer parte daquele grupo, seguir o efeito manada da galera? Eu cheguei ao ponto, eu fazia tudo, aceitava tudo, mas eu cheguei ao ponto de uma vez eu fui numa festinha e eu sempre fui da igreja, então eu sabia o que que era certo e o que que era errado, mas mesmo assim, eu fui numa festinha, eles chegaram a me oferecer, tinha bebida alcoólica no meio de jovem mesmo, de adolescente, estavam nem aí, os pais do menino deixavam. E eles me ofereceram, eu sabia que meu pai ia me buscar, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Se meu pai me pega bebendo isso aqui, o que eu faço? Eu falei, não, mas uma bebidinha só, ele não vai sentir. Eu tinha preocupação até da consequência, o quão longe iria a consequência para ninguém perceber. Então ali eu bebi, eu fiz de tudo. Eu cheguei a me envolver com um menino na época, e esse menino, ele se automutilava, e ele falava pra mim, não, mas é bom. E até pra ser aceita por ele, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu A se comecei a me automutilar. automutilar. Tudo porque eu queria estar dentro daquilo. Porque ele tinha uma amiga que também fazia, então eu tinha que ser melhor que a amiga dele. Porque se eu gostava dele e eu queria que ele gostasse de mim, até quando ele fosse ali pra automutilação, ele tinha que lembrar de mim e não dela. Então, tudo para eu conseguir a atenção, eu fazia o que precisava ser feito. Se precisava me machucar, então eu ia me machucar, mas eu precisava ter a atenção das pessoas, de qualquer forma. Olha que ponto alguém chega. E talvez você, por causa de um relacionamento, de uma amizade, de algum grupo que você faz parte, você está seguindo esse caminho que a Rebeca seguiu. Bebendo, ah, mas é rapidinho, ninguém vai ver, mas Deus está vendo. O diabo está vendo. Não tem como você fugir da sua própria consciência, adolescente. Olha as concessões que você vai permitindo e você vai colocando sua vida cada vez mais em risco. Toda sexta-feira no FTO a gente sempre tem um alerta, uma notícia triste, uma tragédia que envolve um adolescente. Quantas histórias nós já trouxemos aqui no FTO, o exemplo da Rebeca, e ainda assim você está insistindo em ir pela cabeça dos outros. Cuidado, não brinque com a sua salvação. É tempo de arrependimento. Você tem que reconhecer que você está perdido. Porque às vezes você, por vir na igreja, por seus pais ser da fé, por Deus, por conta da fé deles, te proteger, te guardar, então você vai abrindo mão e fazendo certas coisas.
Mas você já era da igreja? Já nasci da E igreja, fazia meus pais tudo isso? obreiros, Os pais obreiros. numa luta lá, orando pela família e a filha fazendo de E você tudo. tinha quantos anos nessa época? Eu comecei, assim, a ficar meio doidinha na cabeça com 12, 12 mas anos. foi piorando lá para os 14 anos, mas graças a Deus Jesus me puxou antes. Foi. E você disse que na época você fazia parte do TFTIM, né? Sim, senhor. E como é que era você no FTU? Porque tinha as reuniões, tinha a palavra, você Não, ouvia. era assíduo, eu estava lá sempre, como meus pais obreiros estavam sempre na igreja, então eu estava também, eu gostava de estar ali envolvida, eu fazia parte, que ainda tinha os projetos, então eu fazia parte dos projetos, tinha que, vai ter gincana, eu estava lá na gincana, eu sabia tudo. Vai ter a divulgação no salão, a gente vai chamar os adolescentes, eu estava lá, chamava os adolescentes, não, o grupo do TF é maravilhoso, porque Deus, ele cuida da gente, não sei o quê, eu era incrível, tava impecável ali. Quem olhava falava, meu Deus, olha a filha da obreira, que bênção. Porque eu tinha medo também de envergonhar o nome dos meus pais, porque os meus Uhum. pais, como obreira, minha mãe também tá sempre envolvida nas coisas da igreja, então eu ficava, não, a minha mãe tá lá, obreira, bonitinha, então eu também tenho que ser a filha da obreira que tá ali bonitinha. Então eu fazia tudo o que mandava o script. Se tinha que fazer isso, a obreira sempre contava comigo, a conselheira, não, a Rebeca faz. Então, Estava a sempre Rebeca ajudando fazia. ali, sempre Sempre presente. próxima, nunca fui aquela menina que ia no TF, não, hoje eu vou ficar aqui, bonitinha. Não, a gente vai fazer isso. Então eu também vou fazer. Vai ter esse evento aqui, então eu vou participar, eu vou ajudar. O que que a senhora precisa? Eu tava lá. Era outra Rebeca, a Rebeca, a menina dos olhos de Deus, aparentemente, mas Mas quando acabava toda essa parte que você ia para casa, você tinha ficado lá, ajudado, como é que você ficava depois? A sua consciência, ela ficava limpa, ficava tranquila? Porque lá você era uma coisa, mas você tinha noção de quem era a verdadeira Rebeca, que não era aquela menina que estava lá dizendo assim, Senhor, obreira, vamos evangelizar, vamos limpar, né? Como é que era depois? eu tinha até vergonha de falar com Deus. Porque eu sabia, por eu já ser da igreja, eu já sabia que eu estava fazendo errado. Então eu voltava tão confusa, tão culpada. E acho que até por isso também que eu comecei a buscar ainda mais a atenção das pessoas, porque eu tinha dentro de mim que a de Deus eu não ia ter. Porque eu ficava, já tô fazendo tudo errado, tô indo pra igreja, tô mentindo, eu não sabia nem qual que era a verdade mais. Falava, como que eu vou orar agora? Então eu me sentia vazia. Igual o pastor falou, eu me esvaziava, mas para quem eu me esvaziava eram pessoas que não conseguiam me encher. Então eu fui ficando esgotada. Eu chegava, tinha dias que eu ficava, eu não quero mais vestir essa máscara, eu quero que todo mundo me esqueça, eu quero sair daqui. Mas eu tinha que esconder de novo, mas eu tava perdida. Eu chegava em casa, tinha dia que eu chorava no meu quarto, porque eu também não queria dar abertura para minha mãe me perguntar nada. Então, dentro de casa também, a filha, que tava sempre feliz, Ficava brincando com todo fechada, mundo. isolada, não Não, conversava. em casa eu brincava com todo mundo, mas entrava no meu quarto, acabou. Acabou aquela Rebeca. Acabou, eu tirava a máscara e eu ficava, e agora? É isso aqui que eu tenho para oferecer para mim mesma. Então, ficava ali, como já tinha conhecido a automutilação, se precisava, estava muito triste, era para onde eu recorria, mas sempre triste. E quando que os seus pais começaram a perceber esses sinais? Porque como você falou, isso era uma coisa para os seus pais. Sua filha nunca imaginava que a Rebeca estava namorando, estava se mutilando, bebendo, fazendo toda essa arruaça na escola. Como é que foi o sinal, os primeiros rastros que você começou a deixar que os pais começaram a perceber? A minha mãe ela sempre fala que ela tem a aliança dela forte com Deus, então que Deus revelava pra ela. Porque virava e mexia, minha mãe, Rebeca, deixa eu ver seu celular, que eu quero procurar um negócio aqui na internet, que eu tô tentando fazer um cadastro. Eu, deixa. E aí algum abençoado mandava uma mensagem na hora, ela, opa, deixa eu abrir essa conversa aqui. Aí ela achou um monte de conversa, ela, nossa, Rebeca, mas o que é isso aqui? Mas isso depois que ela veio me contar, que a conselheira já tinha falado com ela, falou, eu acho que a Rebeca tá meio estranha, eu vejo ela com umas conversinhas meio diferentes quando ela tá com os meninos. É bom a senhora dar uma averiguada ali. Então ela já sabia que na igreja a obreira já tinha percebido alguma coisa. No celular ela pegou outra coisa. E aí depois eu me mudei para uma escola que a minha tia era coordenadora. Então aí a minha tia também viu Ixi. muita Aí coisa. fechou o circo para você. Aí não tinha mais pra onde eu correr. Todo mundo viu eu sem máscara. Eu falei, então não tem muito o que fazer agora. E tentei criar outras máscaras, mas toda hora caía, alguém descobria. Mas a minha mãe, nessa parte também, o Espírito Santo deu a direção pra ela, ela sempre me orientou, meu pai também, ele sempre me chamava, falava, Rebequinha, isso aqui não é bom pra você mesmo. Eles nunca tiveram aquilo de
reforçar justamente o que eu tanto buscava, que era da aparência. Eles não falavam, não, ó, porque vão ver isso lá na igreja. Não, eles só falavam, Rebeca, o Espírito Santo tá vendo. Você tá lá sozinha? Eu sempre, eu acho que era por isso que eu tinha medo também de fazer muita coisa. Porque ela sempre falava, Deus tá lá, mas o diabo também tá, viu? Tem um demônio que ele tá ali olhando o que você tá fazendo. Eu ficava, meu Deus do céu. Então, quando eu fazia o errado, eu ficava, ai, eu aceitei o que o demônio falou pra eu fazer. Mas ela sempre reforçava, o Espírito Santo não tá se agradando. Pede pra Deus te dar a direção. Mas como eu tinha muita culpa do que eu fazia de errado, não tinha coragem de pedir pro Espírito Santo me dar a direção. Mas ela descobriu de todas as formas possíveis. Foi indo, acho que foi só a linha da mutilação. Eu tava com uma blusa de manga comprida em casa, um calor miserável em casa. Tinha nem E como. meu irmão tava perto de casa. Ele falou, por que você tá com blusa dentro de casa? Nisso, minha mãe tava perto, deu aquele estalo. Falou, Rebeca, deixa eu ver seu braço. Eu, não, mãe, eu tô com muito frio. Não tava frio, ela vai tirar a blusa agora. Aí ela descobriu. Aí, nesse dia, eu conheci outra mãe. Ela ficou brava, minha mãe chorou. Foi dali que eu decidi que eu não ia mais, ainda que eu não me converti ali, mas me automutilar, eu não me automutilei mais, porque eu vi a decepção nos olhos da minha mãe. Eu falei, eu não quero ser essa filha pra ela. Já que eu queria agradar todo mundo, então a minha mãe também tá inclusa nisso. Sim. Então, eu não fiz mais. E talvez você tá assistindo, vendo a Rebeca falar sobre ela, e você talvez está seguindo essa linha aí. Seus pais vivem decepcionados com você. Seu pai pegou o seu celular essa semana. Couro comeu, né? Mas o pior de tudo é a decepção. Sua máscara caiu. Você está envergonhada, envergonhado. Você, muitas das vezes, decepciona seus pais que fazem tudo por você. Você não consegue dar valor a isso. Você tem pais que se dedicam ao máximo, aqueles pais que têm aquela coisa, né? Tudo que eu não tive, vou procurar que meu filho tenha. Mas você, por querer agradar todo mundo, tem trazido essa decepção para os seus pais. E a principal decepção, para Deus. Porque nós fomos criados para Ele, para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. E às vezes você dentro da igreja, como a Rebeca estava, você vem fazendo a vontade do mal, sua própria vontade. E isso traz consequências. E além da automutilação, qual foi o preço dessas consequências para você, Rebeca? Quando que a diversão deixou de ser diversão e começou a cobrar coisas de você? Eu comecei, como eu falei, eu fiquei perdida. Eu já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia mais o que inventar. Tudo que eu fazia, porque no começo, por mais que eu tivesse as máscaras, eu me divertia com aquilo, eu tava feliz com as pessoas. Só que chegou um ponto que eu ficava, só isso. Cada hora, como o senhor falou, o mundo muda, então as pessoas vão mudando também. Só que eu tava cansada, porque era sempre mais do mesmo, não sai disso. Então, ai, vamos sair, vamos sair. Ai, vamos voltar, vamos voltar. Então, eu falei, eu não quero mais, eu não podia mais também me automutilar. Me matar, eu não tinha coragem, porque eu sabia pra onde a minha alma ia. Então eu ficava, o que eu vou fazer? Eu não sei pra onde ir. Eu não sei. Um dia eu fui num parque com as minhas amigas da escola da época, e eu tava sentada lá vendo elas lá, e pula, e dança, não sei o quê. Eu acho que eu acho não, tenho certeza. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Porque eu tava sentada lá, e o Espírito Santo falou, eu já te dei tanto, e o seu lugar não é aqui. Eu não te fiz pra estar aqui. Eu tinha acabado de chegar, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ir embora. Eu quero sair daqui, porque ela falou, Rebeca, acabei de te deixar aí. Agora você vai ficar, porque eu preciso fazer minhas coisas em casa, depois eu vou ir te buscar. Mas eu nem lembro, na minha mente deletou o que eu fiquei fazendo aquele dia depois, porque acabou pra mim. Foi como se ficasse tudo cinza. Eu tivesse dado um choque de realidade. Eu falei, não quero mais, eu tô cansada. Cansada de mostrar pros outros, cansada de não saber quem eu sou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E como eu tava sempre indo na igreja, eu tinha aquilo que eu só podia falar com Deus quando eu estivesse na igreja. Que acho que eu pensava, não, que o lugar é diferente, então Deus vai me ouvir. Em casa, talvez Deus não ouça. Então eu fui pra igreja, eu pensei, não, quando eu for pra igreja eu vou falar com Deus. E aí, Que era ali o único lugar que você era de Deus, entre aspas. Né? exatamente. Então Deus só me ouve lá porque lá que eu sou certinho, não faço tantas coisas O erradas. peso não é tanto. Deus vai falar, não, aqui pelo menos eu vou ter dó dela, né? Eu achava que eu iria compadecer a Deus, mas eu tava tão assim, eu cheguei a um ponto de nem saber mais se Deus era real. Eu só cogitava a possibilidade de Deus ser real porque eu via Deus na vida dos meus pais.
como meus pais estavam sempre ali, eu vi o bom testemunho deles, então ali eu sabia que Deus existia. Então eu ficava naquele conflito, eu acho que Deus não existe, porque a minha vida tá um caco. Mas aí eu vejo meus pais e eu vejo eles tendo paz, eu vejo eles felizes, eu vejo que eles estão às vezes falando de problema, mas tá em paz. Então tem alguma coisa que tá em conflito. Então o dia que eu cheguei na igreja, eu falei pra Deus, como sem rodeio, sem nada, sem temor também, já cheguei chamando de você. Falei, se você tá me ouvindo e você realmente existe, você vai ter que me dar uma prova. Se eu sentir paz aqui hoje, eu sou capaz de largar tudo, a opinião de todo mundo, o que for. E aí o que o Senhor pedir, eu vou ter que fazer. Mas não deu nem tempo de eu terminar a oração. Eu senti uma paz que eu nunca tinha tido. Eu falei, ué, sem ter feito nada. Agora que eu tirei a máscara, que eu senti paz, normalmente eu colocava pra fingir alguma coisa. E quando eu tirei, foi quando eu realmente encontrei paz. Eu falei, não, e agora? Agora como que eu vou cumprir a minha palavra? O que eu falei que se eu sentisse paz, eu ia ter que obedecer. Então eu fiz. Dali em diante que eu saí, eu cortei amizade com todo mundo. Relacionamento que eu tinha. Eu falei, ó, a partir de hoje, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Já fui caçar o pastor, falei, eu vou me batizar. E eu mudei. Todo mundo que olhou falou assim, oxe, essa menina tá bem não. Acho que ela surtou, aconteceu alguma coisa ali naquela reunião. Mas porque foi algo tão bom que eu nunca tinha experimentado, eu já tinha tentado de tudo, de todos os jeitos. O que falavam pra mim, eu tentava. Era pra ouvir alguma coisa, então eu vou ouvir alguma coisa. É pra fazer isso, eu vou fazer. E não teve. Aí quando eu falei, ó, é isso aqui. Eu não acredito, eu não quero, mas eu vou obedecer. Se o senhor falar, eu vou fazer. E aí Deus falou, então, peraí. Vou aproveitar essa deixa que ela me deu. E ali que eu tive paz, falei, então, e dali em diante, nunca mais. Eu fiz o que tinha que fazer. Teve gente que me virou as costas. Minha maior dificuldade depois que eu me entreguei para Jesus foi essa, porque eu queria tanto a atenção dos outros, que quando eu me entreguei para Jesus, eu deixei de ter. Eu passei a ser a isolada. Todo mundo, não, agora a Rebeca é crente. Então, a Rebeca deixa ela lá. E eu, meu Deus, se eu tiver que ser a crente que vai ficar sozinha, então o senhor vai ter que assumir o papel dos meus amigos, o senhor vai ter que ser mais do que suficiente, vai tomar o lugar deles todos. Então dali foi a nova Rebeca. Se eu tivesse que levar a Bíblia para eu não ficar sem fazer nada na escola, eu levava, mas era outra vida. Diferente. Por quê? Porque houve arrependimento. No dia em que a Rebeca foi sincera com Deus, então Deus deu essa chance para ela. Talvez é o que está faltando para você. Você pensa que até como ela, como Deus não existe. Porque você, de tanta máscara, de tanto filtro que você usa, você não consegue ser sincero nem com você mesmo. Mas naquele dia, mesmo sem reverência, como ela falou, não usando as palavras certas, porque não importa isso para Deus. O que importa para Deus é a sinceridade. Mas quando ela foi verdadeira, Deus a ouviu. E mudou o interior dela, que consequentemente mudou do lado de fora. Na verdade, as amizades se afastou, apenas se revelou quem eram os verdadeiros amigos, né? E para você, Maria Luísa, que, como você disse, o FTU tem te ajudado, a EBI te ajudou bastante, mas as pressões vêm. Como é que o que você recebe no FTU ajuda no dia a dia na escola? Você está no 6º ano ou 5º? 5º. 5º ano. Conta aí. Muitas das vezes, agora, como o FTU muito me ajudou, agora, como a Rebeca até falou, né, que as pessoas não ligam mais que agora é crente, não deve de crente. E aí, as pessoas falam assim, agora Maria Deus, vou fazer não, vou nem mexer com ela. Vou nem mexer porque... Ela é de Deus. Ela é de Deus, não mexe mais com ela. E como o FTU me ajudou muito, e aí aquelas pessoas que me faziam mal, não me fazem mais. Tipo, conversa, fala, oi Maria, tudo bem? Oi, tudo bem? Então é tipo respeito. E quando eu entrei no 5º ano, né, minha professora, ela era muito gente boa, né? Muito gente boa. E ela era muito rígida. Então, ela falou assim, todo mundo aqui é amigo. Eu falei assim, Senhor, acho que essa professora entrou no caminho de Deus. Porque essa sala é perturbada. Essa sala é muito perturbada. E aí, assim, mudou tudo. Eu falei assim, Senhor, tomara que ver uma professora boa, porque eu não aguentava mais aquelas pessoas falavam assim, esses alunos é tudo demoniado, porque é tudo demoniado, porque pelo amor de Deus, o povo que, né? E aí, graças a Deus,
né? Todo mundo é amigo, todo mundo aqui, né? Fala, dá um oi, bom dia, boa tarde. E aí, quando começou isso, deu paz, porque era um terror, era muito terror. Eu chorava muitas das vezes, porque as pessoas, tipo assim, eu falei assim, Senhor, o que tá acontecendo? O Senhor, tipo, as pessoas não eram bom, as pessoas eram tão ruins desse jeito, eu me sentia muito isolada. Mas aí, quando veio, né, aquela paz, teve uma vez, né, que eu tava na igreja, aí tocou uma música, né, o louvor, e eu chorei. E aí, depois daquilo, eu me senti uma nova pessoa, uma nova Maria. Porque eu sentia muita mágoa, eu sentia aquele peso, eu sentia muito. Como posso dizer? Eu me sentia muito mal, mas aí eu sentia aquela paz, aí graças a Deus hoje mudou muito, diferente. A gente vai acompanhar agora uma mensagem do Bispo Renato, em um dos encontros que ele fez com o FTU, e ele dá a dica de como você pode descobrir o seu valor, tá além de filtros, da opinião e da aceitação das pessoas. Acompanhe. Do que os outros falam, ela não tinha uma opinião boa a respeito dela, ela achava que ela só tinha valor aos olhos dos outros se ela fosse igual às outras pessoas, quer dizer, ela não gostava dela mesma. Então, quando você não gosta de você, você vai ficar implorando para alguém gostar, e para implorar alguém para gostar de você, você vai fazer coisas que você não deveria fazer, você vai se diminuir, e aí que as pessoas não vão gostar mesmo de você, porque a gente não costuma gostar de quem se diminui, de quem mendiga atenção, a gente não costuma gostar, a gente despreza quem se diminui. Então você tem que olhar para você e aprender a gostar de você mesmo. Como é que eu vou gostar de mim, bispo? Como é que eu vou gostar de mim? Eu sou assim, eu sou assado. Primeiro, quem falou que você é assim ou assado? Você é mesmo assim ou assado? Ou você ouviu alguém falar que você é assim ou assado e acreditou? Você tem que se olhar pelos olhos de Deus. Que Deus te vê como filho, como filha. Deus vê você com valor, o mesmo valor que Ele deu ao Senhor Jesus, Ele dá a você. Você sabia disso? Você sabia que você tem o mesmo valor para Deus que Jesus tem? Você talvez ache que é um qualquer, mas a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiro? Sabe o que é co-herdeiro? É herdeiro junto, é o herdeiro do mesmo valor. Quer dizer, se eu tenho um irmão e nós temos um pai, e esse pai deixa uma herança para nós, e a herança é de 100, então nós somos co-herdeiros, cada um vai ganhar quanto? 50. Nós somos co-herdeiros com Cristo, quer dizer, nós temos o mesmo valor para Deus que Jesus tem. Olha o valor que Ele nos coloca. Por isso Ele pagou o sangue do Filho dEle. Foi elas por elas. Foi Jesus por você. Amém? Então, você tem que se olhar e dizer, poxa, eu não sabia que eu era tão precioso, tão preciosa para Deus como eu sou. Isso você descobre lendo aqui, ó. Isso você descobre no seu relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, você passa a descobrir que você tem valor. E porque você tem valor, e quem determinou o seu valor não foi você, não foi a mãe, o pai, foi Deus. Se você tem valor determinado por Deus, então que importa se alguém fala que você não tem valor? Que importa? Qual o seu nome? Ana Caroline. Ana Carolina. Se... É tua amiga? Qual é o teu nome? Isabela. Se a Isabela falar, Carolina, você é feia. Que importa se a Isabela fala que você é feia? Se você conhece Jesus e Ele diz que você é filha dele e tem tanto valor para Ele quanto ela. Se ela falasse isso para você, você tinha que pensar assim, poxa, Carolina deve estar mal hoje, deve estar tendo um mau dia. Senhor, perdoa ela, tem misericórdia dela.
Amém? Mas não trazer a palavra dela para o seu coração. Por quê? Se você se ama, se você ama Deus e conhece o seu valor, tem um bom relacionamento com você, então você sabe que você é única, você é linda aos olhos de Deus, e não importa o que ela fala ou qualquer pessoa fala. Compreendeu? Sim ou não? Assim tem que ser o seu relacionamento com você. Tá vendo a importância do relacionamento com Deus? Porque Ele faz você descobrir o seu valor. Pega essa dica do Bispo Renato e toma essa decisão de ter esse relacionamento com Deus. Você tem a oportunidade nessa sexta-feira no FTU, ou no domingo, que vai ser um domingo também especial esse domingo, o dia da cura interior para as mulheres, em todas as igrejas universal e até aqui mesmo no Templo de Salomão. Esse domingo vai ser um dia para que as meninas, adolescentes, você mãe que está assistindo e precisa dessa cura interior. O segredo é você se entregar para Deus, porque se você se entregar, Ele muda e transforma e faz de você uma nova criatura sem precisar de filtro, sem precisar de máscara. Quem a Rebeca se tornou? Hoje, eu, graças a Deus, como o bispo estava falando no vídeo, eu vivo do que Deus pensa de mim. Então, eu tenho paz, eu não preciso mais ficar preocupada. Ai, mas será que fulano vai falar? Será que fulano tá pensando? Não, meu Deus, a minha preocupação é quem o Senhor quer que eu seja? Isso aqui tá bom? Até numas coisas simples, a roupa que eu vou colocar no dia. Meu Deus, essa roupa aqui tá boa? Eu falo até para as meninas, para as adolescentes lá da igreja, quando elas ficam, ai, Obreira, isso aqui. Eu falei, mas você já perguntou para Deus? Já foi falar com ele? Porque quem tem que gostar é ele, seu corpo é dele. Então, meu Deus, isso aqui tá bom. Até nas fotos, como a gente tava falando do filtro, às vezes eu vou colocar um filtro, não, mas esse filtro aqui tá a mais também, né? Nem é eu isso aqui. Então, eu não tenho mais essa dificuldade. Hoje eu aceito quem eu sou, até passei a me achar mais bonita depois que eu me entreguei para Jesus. As coisas mudaram totalmente. Exato. É essa mudança que Deus quer que aconteça dentro de você. Quando isso acontece, então sua vida muda. Como a Rebeca mesmo falou, e a gente já falou isso até no FTU, é mais fácil você agradar a um de querer agradar a todo mundo. Sim. Então, procura agradar a Deus. Se tá bom pra Deus, tá bom pra você. O problema é que ele quer agradar a todo mundo. E Exato. quando o adolescente quer agradar a todo mundo, ele se perde. Exato. Quando você conhece quem você é, você sabe do seu próprio valor, você não fica dependendo da atenção de ninguém, da aceitação de ninguém, se aquela pessoa vai gostar como você tá, se não vai gostar, o que que ela vai pensar, se você vestir dessa forma, for dessa forma, não importa, porque você se ama. Você se ama assim? Deus te ama assim? Então já vale tudo. Por isso que você tem que viver, meditar, praticar a palavra de Deus. Porque é ela que muda o seu ser. Ela que vai direcionar você. Nós vamos agora colocar o quadro Palavra na Mente e a Rafaela vai compartilhar um versículo que ajudou ela. Pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou do estado de Goiás e teve uma passagem na Bíblia que me marcou muito. E eu vim falar para vocês. Deuteronômio 5,16. Honrai teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Eu entendi nessa palavra que Deus nos ensina que eu devo obedecer os meus pais, para que os meus dias sejam prolongados na terra e que seja abençoada. Até a próxima! E você, qual palavra te chamou a atenção? Faça também um vídeo e nos envie para colocarmos no Pode Isso FTU. É isso aí, se você quiser participar desse quadro, você pode enviar o seu vídeo através do seu conselheiro, pastor do FTU, ou até mesmo no inbox do FTU@Brasil, FTU_Brasil, para você também participar do nosso quadro. Mas para finalizarmos aqui, eu queria deixar para você esse versículo. Coloca aí em tela cheia, por favor. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Em vez de você ficar preocupado, adolescente, com a sua aparência, querer usar um filtro, chamar atenção, o que realmente vai chamar a sua atenção é essa alegria interior. Porque quando você recebe o Espírito Santo, essa alegria traz essa formosura. Como a Rebeca mesmo falou, depois eu até me senti mais bonita. Quer dizer, você não se aceita, você não se gosta.
Você se compara, você quer ser os outros. Você precisa ter uma experiência com Deus. Porque no dia em que essa alegria preencher o seu ser, todo mundo vai perceber. Poxa, o que ele tem? Que alegria é essa? Você não precisa e não depende do que todo mundo faz, porque você tem aquilo que realmente importa. Então, aproveite, faça isso. Você tem, nesse final de semana, essa sexta-feira no FTU, nós estaremos mais uma sexta-feira com o tema depressão na adolescência. Você pode até mesmo aproveitar a oportunidade para trazer um amigo, um colega, para estar conosco nessa sexta-feira, para ele vencer tudo aquilo que tem atrapalhado, inclusive você. Venha decidido a fazer a oração que a Rebeca fez naquele dia, que foi sincera, que mudou a vida dela e também pode mudar a sua. Nessa sexta-feira aqui no FTU, nós teremos às 20 horas no 10º andar o FTU, como também nas demais localidades. Você pode se informar, até mesmo enviando uma mensagem no Instagram, que nós vamos direcionar aonde o FTU mais próximo de você acontece, tá certo? Palavras finais, Maria Luísa, o que você tem a dizer para essa garotada que sofre essa pressão na escola? O que você pode dizer a elas? Não ligue que as pessoas falam, porque é muito ruim. Você tem que se amar, você tem que não ligar pelos outros falam, e que você tem que se amar, tem que não ligar pelos outros falam, porque não vale nada que os outros falam. E você, Rebeca, o que você considera? A melhor decisão é querer agradar só a Deus. Não tem nada melhor, a gente fica leve, a gente anda em paz. Pode vir a luta, pode falar, a gente está em paz. Porque não tem margem de erro quando a gente confia na vontade de Deus. Exatamente. Queremos finalizar para falar para você do livro Fogo Cruzado 3. Aqui a gente vê, né, o que aconteceu com a Suza, né? A vida, Deus tinha planos, todo mundo esperava um final feliz. Não vou ficar falando também muito, senão é spoiler, né? Não pode. Mas você vê, é o que a frase que diz aqui, ó, para onde você olha, é para onde você vai. Então, para onde você tem olhado? Para quem que você tem admirado? A quem você está copiando? Cuidado com isso, adolescente. Porque as decisões da sua vida hoje vão refletir amanhã no seu futuro. Então tome a decisão certa, tá certo? Nós vamos ficando por aqui com o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilha esse link com mais pessoas para que elas possam assistir. Com certeza vão ser ajudadas por esse conteúdo. Palavras finais, Débora? O Espírito Santo, ele só pode ajudar quando você fala com ele sem filtro. Assim como Rebeca falou, que ela disse que foi até sem temor, mas não, ali ela foi verdadeira com Deus. Por isso que Deus conseguiu ajudá-la. Então fala para ele quem você é, o que você pensa, o que passa aí dentro, de repente você nunca contou, nem para os seus pais. Mas com Deus você pode falar, porque Ele não vai te julgar, Ele não vai ficar pensando coisas de você, Ele está pronto para te ajudar, mas você tem que ser sincero. Se você for sincero, se você for sem filtro com Deus, Ele pode ajudar. Exatamente. Tá aí a dica. Lá de Guarulhos, que dias acontece o FTU? É de domingo às 9h30 da manhã, segunda às 19h30 e sexta-feira também às 19h30. Então você que faz parte aí de Guarulhos, lá na Catedral é Paulo Facini, né? Avenida Paulo Facini, número 705. Número 705, conheça lá o FTU, pastor Giovanni, a sua esposa, vão lá receber você com maior alegria. E a Maria Luísa faz parte de qual FTU mesmo? Air Carvalho. Air Carvalho, sabe o endereço da igreja? É Avenida Agagadiaia 301. E o FTU acontece lá às segundas-feiras, às 7h30, e aos domingos, as atividades, que irei mais informações, né, se quiser entrar no grupo, com a Obreira Mila. Obreira? Mila. Mila. Pastor Bruno tá lá também em Air Carvalho, né? Não, ele estava em Air Carvalho, né? Tô confundido, tá, né? Então um abraço, pastor Bruno, a galera de Air Carvalho, a CT Mila e toda a galera lá de Air Carvalho, Zona Leste. Nós vamos ficando por aqui, galera. Espero que você tenha gostado desse episódio. Semana que vem, pastor Valber e a Paty tá aqui com vocês. Podem ficar tranquilos, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.
perdido por aí, preso na minha solidão. Estava quase sempre calado, enfrentando problemas e muitas decepções. Mas um dia tudo mudou, porque alguém me convidou. Esse convite eu aceitei. No FTU Jesus eu encontrei. Quero ver FTU! No FTU hoje, pra você! Te convido a estar também. As coisas são diferentes. Mudou a minha mente. Minha vida é com Jesus. Mudou a minha mente, minha vida é com Jesus. Encontrei uma galera que é top e animada. Encontraram em Jesus uma mente transformada. Estão a cada dia descobrindo seus talentos. Força de universal, criando novos tempos. No FTU hoje estou, te convido a estar também. Aqui eu aprendo o que é bom, aqui eu aprendo bem. No FTU hoje estou, te convido a estar também. As coisas são diferentes, mudou a minha mente. Minha vida é com Jesus.